Olá, a gente volta essa semana para continuar a nossa conversa. Esse é o programa Espiritualidade Integral das Igrejas Presbiterianas de Caratinga. Eu estou aqui mais uma vez com o pastor Jackstone e com o pastor Theo. Eu sou o pastor Maicon e a gente vai continuar a nossa conversa. Espero que você esteja ligado, que possa ser ricamente abençoado pelo nosso assunto de hoje. Então, para começar o nosso programa de hoje, que na verdade é uma continuação do programa da semana passada, a nossa ideia é esse bate-papo contínuo, né? Continuando sempre numa mesma linha para a gente poder progredir. Nós vamos reler o texto bíblico da semana passada. O pastor Jackson vai fazer essa leitura para a gente. Para você que não assistiu semana passada, está inteirado dentro daquilo que a gente vem conversando para não ficar perdido. Vamos lá, então. E o texto é o de Romanos 1, do versículo 18 ao versículo 25. Diz bem assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Na semana passada, a gente encerrou dizendo que a gente tem dois desafios, né? A partir do momento que a gente discute espiritualidade integral. Um para a igreja, dizendo que os rumos que a espiritualidade tem sido desenvolvida, que a religião tem sido vivenciada, precisa passar por uma reforma. E outro para a sociedade, quando a gente diz para a sociedade, quando vocês arrancaram Deus da referência e colocaram o homem como referência, houve um problema. Levantamos uma problemática. Hoje a gente continua levantando mais problemas ou a gente traz uma solução para isso? Qual é o nosso desafio de hoje? Uma coisa que sempre me chama a atenção nesse texto é: o que se pode conhecer de Deus, Deus manifestou. Sim. O apóstolo Paulo não quer deixar dúvida com relação a isso. Deus não passa a existir quando alguém acredita nele. Deus não começa a existir quando alguém pensa nele. Deus existe independente da fé das pessoas e das pessoas pensarem nele ou não. E mais, as pessoas conhecem a Deus não porque elas resolveram conhecer a Deus, mas segundo o texto é porque Deus se manifesta a elas. E aí é que vem a questão toda, a questão que nós temos que começar a colocar aqui. Nesse mundo criado por Deus, duas coisas: ou Deus não existe e nada tem sentido, nada tem significado, tudo é sem razão, o mundo é opaco, preto e branco, sem graça, depende de você para que as coisas aconteçam, ou Deus existe e tudo tem significado em Deus. A gente precisa olhar para Deus para buscar razões para a nossa vida. Uma coisa que me chama a atenção, Theo, é que aqui fala que as pessoas adoraram a criatura no lugar do Criador. A culpa não está em Deus. Eu sou míope.
Antigamente, quando se usava o Orkut demais, tinha umas comunidades, e uma delas é bem assim, eu não sou metido, eu sou míope. Né? Se eu tiver sem óculos e você passar do outro lado da rua, se eu não souber que é você, talvez eu não dê atenção. Talvez eu até te chame por outro nome. Mas eu acho interessante que se eu chegar e te chamar por outro nome, você não é obrigado a responder. Se eu te chamar de Sebastião, você não é obrigado a responder, porque você tem tudo que você tem em você fala que você é o Theo. O problema não está no Theo, o problema está na minha visão. O problema é que sem o óculos eu não enxergo direito. Então quando o homem olha para a criação e adora a criatura, o problema não está em Deus. O problema está na visão do homem. Quer dizer, você olha para a criação fala uma coisa só, existe um Criador. Existe alguém que me fez desse jeito, revela a Deus toda hora, mas por causa do pecado agora, a gente criou uma cegueira, uma miopia geral, onde você olha para tudo isso e vê você mesmo. Você olha para tudo isso e vai adorar o boi, o outro vai adorar o sol. Então a crise não está em Deus, nem na revelação, a crise está na visão do homem. Então, assim, quando a sociedade tem um homem como centro de todas as coisas, certamente vai ter uma visão errada de Deus, né? Porque eles não olham para Deus para poder compreender Deus, eles olham para si mesmos, porque o pecado cegou a identidade e a possibilidade do homem conhecer a Deus. E é interessante, falando sobre Deus, falar também sobre pecado, né? Como que o pecado tirou o homem de Deus, afastou o homem de Deus, causou toda essa dificuldade que nós temos hoje, e tudo que nós vemos hoje, distanciamento de Deus, de afastamento de Deus, e até mesmo de outros deuses, é fruto desse pecado. E nós muitas vezes olhamos lá para Gênesis capítulo 3, né, e olhamos para a queda, e muitas vezes nós não temos a noção global e geral da influência do pecado em todas as coisas, até mesmo na criação. Né? Hoje a criação, ela revela quem é Deus, mas o pecado influenciou de forma tão poderosa a criação, que Paulo vai dizer lá em Romanos 8, é isso mesmo, né? Fala que a criação geme, esperando a redenção. Com relação a esse problema do pecado, a crise que a gente tem, não é que Deus para de existir, é que começa a existir vários deuses. Eu acho interessante, Deus cria um universo, e por mais que o homem tente matar Deus, ele só consegue se tornar um idólatra. Nem que ele seja um idólatra de si mesmo, nem que ele adore a si mesmo. A questão aqui ele adora a criatura no lugar do Criador. O reformador João Calvino criou aquela terminologia do sensus divinitatis, né? Senso de Deus. Todo homem tem um senso de Deus. Quer dizer, se Deus não existe, nada tem sentido, mas se Deus existe, talvez seja a grande resposta, porque todo mundo vive achando algo para adorar. Todo mundo vive buscando um sentido em alguma coisa, nem que seja em si mesmo, para ser o centro da própria vida. Então o homem, ou ele adora o Deus verdadeiro, ou ele é um idólatra. E as situações da vida vão nos levando a tal ponto, vão nos acuando de tal forma, que chega em certa situação que não tem como achar resposta não ser em Deus. A ciência dá resposta para a doença, mas não dá resposta para a morte. Nós temos resposta para viver uma vida bem aqui, mas não temos resposta para a eternidade, ou se existe uma vida depois dessa. Então Deus criou as coisas de forma tal, Deus é tão sábio e amoroso até nisso, que mesmo que a gente permaneça no erro, e as pessoas muitas vezes morrem nesse erro, mas elas nunca vão encontrar o verdadeiro significado para a vida e para a existência fora de Deus, longe de Deus. Deixa eu só fazer uma colocação em cima disso que ele está falando aqui, sobre essa vontade do homem. Eu acho interessante, o homem vive querendo ter resposta para tudo. Sim. Mas por mais que a civilização ela ande, ela progrida, você vê que o homem não. Assim, há uma crise no homem pesada. A gente fala, as pessoas gostam muito de falar do livre-arbítrio. Uma vez eu ouvi falar sobre o livre-arbítrio do urubu. Eu tive um pastor que falava muito disso, o livre-arbítrio do urubu. A coisa que mais me assusta nas pessoas é que elas sabem que existe um caminho melhor. Só que é como se você tivesse uma mesa gigantesca e de um lado você colocasse todas as mais deliciosas comidas do planeta e do outro lado só carniça. E você colocasse um urubu no meio e falasse bem assim, escolhe agora, urubu. O que você quer? Em vez do urubu ir para as comidas deliciosas, ele vai para a carniça. Eu acho interessante como é que o pecado nos contaminou e nos fez abandonar o que é bom. Por mais que o homem progrida,
Por mais que o homem fale bem assim, aquilo ali é bom, ele não consegue fazer. Sem Deus, o mundo não tem razão. Sem Deus, o mundo não tem significado. Ter Deus na história é essencial para a reconstrução das famílias, sabe? E uma coisa que eu preciso destacar aqui agora, que me vem à mente, é que as pessoas podem estar nos ouvindo e pensando bem assim, e aí, como é que a gente faz para isso? Não é a gente que faz, foi Deus quem fez. Uma coisa que eu queria lembrar aqui é que a Bíblia vai falar que no princípio era a palavra, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E esse verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Deus manda Jesus para que Jesus seja esse elo de ligação e de reconciliação. A palavra que o apóstolo Paulo nos ensina é que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quer dizer, o mundo tem significado em Jesus, sentido em Jesus. Ele é a plenitude da revelação. É o retorno do homem a Deus, é em Cristo. Sem Jesus, o homem não volta para Deus. E sem Deus, o homem está num mundo vazio, sem graça, sem sentido. E por mais que ele deseje o melhor, ele não consegue fazer o melhor. Então, a gente acabou dando um salto lá para Jesus, extremamente necessário, mas a gente pulou. E no início da sua palavra, você acabou tocando no assunto que eu achei muito interessante, que é a ideia de idolatria. Principalmente quando a gente vive num país de maioria católica e a gente, como evangélico, e boa parte de nós, aí acaba incorrendo nesse erro de classificar como idolatria apenas o construir imagens, né? E a gente vai observando que idolatria é tudo aquilo que rouba o espaço que era de Deus, é tudo aquilo que ocupa esse lugar de Deus na nossa vida. Por outro lado, vem a ideia que o texto manifesta, e que o pastor Jackstone trouxe bastante à tona, que é essa percepção de um Deus que se revela. Deus se manifestou. O texto trata sobre criação, ele ainda desembocou em Jesus, dizendo que Deus se manifesta plenamente em Jesus. E aí a gente volta nos atributos da semana passada: amor, bondade, misericórdia. Então nós chegamos num ponto de um Deus que se revela, de um Deus que se revela com atributos visíveis, notáveis na nossa vida, e que na sua essência ele vem ao nosso encontro nos dando do melhor possível. Quando a gente falou de criação, ele criou para o nosso desfrute. E o que é o ídolo? O ídolo nada mais é do que faz o caminho totalmente contrário. A gente tem que ir atrás, a gente tem que viver pagando altos preços para obter qualquer benefício da parte dele, e mesmo assim ele não dá um sentido último para toda a nossa existência. É assim com o dinheiro. Aquele que idolatra o dinheiro. O dinheiro rouba dele o tempo com a família, rouba a saúde, e assim com o emprego, assim com o amor erótico, cidadão que ama tanto a uma mulher, a ponto de que por esse amor depravado, deturpado que é, ele mata a mulher que supostamente amava e depois se suicida. E esses ídolos, então, eles podem até te oferecer algo bom, mas eles te roubam algo muito maior em troca. Não são eles que vão até você, é você que vai até eles. Você já não pensou? são eles, deixa eu só errar. Não são eles que nos abençoam por graça, por amor. Somos nós que fazemos algo para receber benefício. E por fim, nós estamos tratando de espiritualidade integral. Esses deuses, nenhum deles dá sentido para a nossa realidade inteira como Deus dá. O meu dinheiro, e aí muita gente vai usar a famosa frase: o dinheiro não traz felicidade. Opa, já cheguei num lugar em que a sociedade quase entra em consenso que o dinheiro não influi. O amor, aí alguns vão dizer: amor não enche prato. Eu te amo, mas se os dois não trabalhar e botar comida na mesa, vão passar fome. Nenhum dos outros ídolos vão trazer sentido total. Por isso a gente fala de espiritualidade integral, apresentando o Deus cristão, porque ele é essa plenitude. Pastor Theo vinha lendo algum material sobre mitologia, que é exatamente isso, né? Esses deuses que
não eram revelados, os homens iam atrás deles, né? E eles sempre mais sugavam do que davam. Tinha uma música que eu ouvi que dizia que dava com a colher e tirava com a concha, né? E aí, dentro dessa, me veio a ideia das mitologias, como você está lendo, eu acho que era legal você compartilhar algumas coisas. Deixa eu só dar uma ideia aqui, pastor, sobre antes da gente entrar na mitologia em si, sobre a questão de que, no geral, um ídolo é algo que saiu do seu lugar real. O que eu quero falar com isso? É um poder que se sobressai à própria realidade. Você pensa assim, o dinheiro é ruim? Não, o dinheiro é necessário. A gente precisa de dinheiro para muitas coisas. O problema é quando o dinheiro ele se torna o poder, a razão da nossa existência. Quer dizer, eu vivo por causa daquilo. A minha consciência é o seguinte, eu tenho um tênis porque o dinheiro me deu, eu estou com uma calça porque o dinheiro me deu. E aí, até, eu acho interessante, o dinheiro é seu Deus até que você contrai uma enfermidade que o dinheiro não consiga pagar a saúde, não consiga pagar a restauração da saúde, aí você vai procurar uma força fora do dinheiro. Eu acho interessante que as coisas elas são esforço, elas não são graça, enquanto você não as perde. O que eu quero falar com isso? Você está trabalhando aqui agora, nós estamos aqui num trabalho. E aí parece que isso aqui é só esforço, não é dádiva. Até que a gente perca o trabalho. Perdemos o trabalho, aí nós vamos pedir para alguém para orar por nós, porque nós precisamos de um trabalho. Aí quer dizer, aí o trabalho virou dádiva. Mas hoje não, o trabalho é esforço, não é espiritual, mas no dia que você perde, ele passa a ser espiritual. Quer dizer, a ideia de idolatria é uma ideia de um poder, de um determinado poder que Deus dá para cada um no seu determinado lugar, para desenvolver uma determinada coisa que se sobressai. Você imagina uma vaca que vira deusa. Ela nasceu para ser vaca, para alimentar ou para embelezar algum lugar, mas de repente ela ganhou poder acima do que ela poderia e alguém ajoelha e adora ela. Aí você imagina um ser humano que nasceu para ser gente, para gostar de gente, para curtir a criação, para se relacionar com Deus, daqui a pouquinho ele se adora. Aí ele se adora, ele se colocou num estado maior, virou um idólatra. Quer dizer, e a igreja evangélica, como o pastor Maicon falou antes, ela caiu num erro pesado de achar que não é idólatra, porque não tem uma imagem dentro de casa. Mas tem hora que a gente está se adorando, e adorando as coisas que tem, e é altamente idólatra. E a mitologia vai mostrar isso aí demais para nós, que a mitologia nada mais era do que uma reprodução supernatural de quem era o homem, né? O homem era um super-herói, e aí nascem os deuses, né? E essa é a visão da idolatria, porque a idolatria é simplesmente o homem transferir a outro ser inanimado o que ele deveria ou queria ser, né? Na verdade, nós temos no coração, nós temos o senso de divinitatis, e ao mesmo tempo nós temos a vontade de ser os próprios deuses, os próprios senhores do nosso destino, né? E eu vejo na saga dos deuses grego-romanos essa visão dessa saga do destino do homem, né? A ideia de que o homem, ele pode ser um ser superior e pode chegar a essa superioridade dos deuses, e os romanos criavam esses deuses para explicar aquilo que eles não podiam explicar, né? Aí vinha um trovão, quem fez o trovão? Então tem que ser o Zeus, né? Que é o deus do trovão, o mar, Netuno, Poseidon, e assim eles iam criando as histórias, as teodiceias, né? As histórias dos deuses, para poder explicar e dar sentido à vida deles, porque eles viam na criação a revelação natural e não conseguiam compreender por causa do pecado quem era o Deus verdadeiro que criou todas as coisas. E aí, quando nós não conseguimos entender e compreender Deus como Ele é, nós começamos a fazer os nossos próprios deuses. E aí nós sublimamos aquilo que nós temos. Tanto é que os deuses gregos romanos eram deuses extremamente irados, que viviam uma sexualidade totalmente depravada, tinham famílias totalmente deturpadas, porque eles não conseguiam, o homem não consegue criar deuses que vá além daquilo que eles são, daquilo que nós somos. Nós não conseguimos criar deuses que suplementam a nossa moralidade. Nós só podemos criar deuses que são iguais a nós, que têm os mesmos sentimentos que nós. E aí, me permita falar de um negócio que eu amo, ou de duas coisas que eu aprecio bastante, que é cinema e games, porque aí a gente vai desembocar
no hoje, quando, como a gente já disse, o homem tomou essa proeminência. Filmes extremamente assistidos nos últimos tempos, Fúrias de Titãs 1 e 2. Os deuses não dão conta do seu trabalho e buscam quem? Os homens. Perseu, que é um homem. Não, os homens servem para alimentar os deuses. E A adoração coisa, deles os deixa fortes. E outra coisa, no aí, filme ele vai falar que o que mantém os deuses nos tronos deles são aqueles que o adoram. Então, quando o homem deixar de adorar os deuses que foram criados, eles deixam de existir. Não, e no são segundo, deuses da imaginação. eles morrem no segundo. Morrem no segundo. Zeus e Hades morrem no segundo. Não sei se você já viu o filme. E o Salvador, o Salvador da Pátria é um homem. E a luta é os homens lutando contra os deuses. Isso. E aí tem o outro também, que é mais ou menos a mesma história, só que no estilo mais adolescente, que é o Percy Jackson, que na literatura já está muito famoso, tem uma série de livros. Eu até estou em vias de encomendar porque o tema me interessa bastante, mas o filme é na mesma linha. E nos games que eu dizia, tem God of War, onde tem o Kratos, que é o super poderoso, e a sua função nos games é matar os deuses. Matar os deuses. Lutar contra os Kratos deuses. era um homem, não é? Isso. Um homem que chegou a desafiar os deuses. Isso. E aí, então, o que está acontecendo? Olha só como é que a nossa sociedade está desembocando nisso. Vão matar os deuses e colocar os homens no trono? A gente não precisa de Zeus, a gente não precisa de Poseidon, a gente precisa de Perseu. Porque eles entenderam que, na verdade, os deuses são frutos da imaginação deles. E os deuses só existem porque eles adoram esses deuses, porque eles pensam nesses deuses. E tentam decretar que em algum ponto da história o Deus cristão vai ser uma mitologia tão digna de risos quanto hoje são as mitologias greco-romanas. E quando o nosso Deus se reduz à religiosidade da igreja, da formalidade, ele passa a ser um Deus que deixará de existir, estou falando Deus da religiosidade, quando terminar esses ritos. Porque terminou os ritos, acabam os deuses. E você pensa num negócio, deuses. É que uma sociedade construída nessa mitologia, ela não deu conta de se sustentar. Eles nunca tiveram padrões de verdade para irem além daquilo que eles eram. Sim. Não, eles... Primeiro você pega a sociedade romana, que a base deles são esses deuses. Não está dando certo, nós criamos esses deuses e tem uma hora que a gente não adora e continua do mesmo jeito, ou a gente adora e continua do mesmo jeito, nós vamos abandonar esses deuses. Daqui a pouquinho eles vão colocar a fé no César. E aí o César, a princípio, ele é um salvador da pátria, mas depois o César se torna um tirano. Eu acho interessante o homem vai transitando nisso, ou a gente cria um Deus falso para adorar, que não traz resposta, e a gente vai sempre atrás de um Deus para buscar uma resposta, ou a gente se coloca no lugar de Deus para trazer essa resposta. E aí a gente vai criar uma tirania que não tem jeito. Falando de filme, no Batman Cavaleiro das Trevas, é que tem hora que tem esse debate sobre o César, e aí eles conversam bem assim, ou você morre cedo e se torna um herói, ou você vive muito tempo para ver você mesmo se tornar um vilão. Eu acho interessante, num mundo onde Deus não existe, ou o camarada faz uma coisa muito rápida, bacana, e morre, e vai virar um ícone, assim, um ídolo para a vida inteira. Ou até mesmo um Deus. Né? Ou até um Deus para alguns, ou ele vai viver muito tempo para se contrariar. Ou você olha para o Deus verdadeiro e fala, o mérito está ali, o meu senso de bondade está ali, ou você vai chegar ao tempo de falar bem assim, eu estou contra isso profundamente. Você vai matar o próprio Deus que você é e que você construiu. Então a religiosidade que não seja uma religiosidade fora de nós, de alguém que está fora de nós, se for religiosidade que nasce no nosso coração, é uma religiosidade morta, que não vai dar sentido para a vida. Por isso, quando nós olhamos para um Deus que se revela, um Deus que está fora de nós, quer dizer, um Deus que está além da nossa imaginação, um Deus que não foi criado, um Deus que criou, aí nós começamos a encontrar sentido para a verdadeira religiosidade. Que não é algo nascido no coração do homem, né? Como as idolatrias, como as culturas dos outros deuses, dos deuses imaginários, né? E que nunca deram sentido para a vida do homem, para a existência, para a moralidade, nunca deram sentido para essas coisas. Pastor Theo, sabe a conclusão que eu chego? É que a gente não vai viver sem Deus. Não tem como. O homem já não suporta viver sem Deus. Ele pode não crer nesse Deus judaico-cristão, ou em Deus nenhum, mas esse homem vai viver construindo deuses.
O problema é o que esse Deus vai gerar depois. Assim, a nossa sociedade se gabou demais no século passado você tinha os filósofos e no século XIX matando a Deus. Você tinha eles se gabando disso, nós não precisamos de Deus. Rapaz, você chega hoje no século XXI e você fala assim, nós carecemos de Deus. O mundo não tem razão nenhuma sem Deus. Assim, há uma necessidade urgente de se resgatar esse elo com Deus verdadeiro, não um Deus criado. Uma coisa que tem que estar clara para quem nos ouve aqui hoje é que você pode rejeitar o Deus verdadeiro, mas você não vai rejeitar todos os tipos de deuses. Você vai criar um Deus. O problema é que o seu Deus te destrói. O seu Deus destrói a sociedade que você convive com ela. Só o Deus aonde o amor é sublime, aonde a verdade é sublime, aonde há absoluto de bondade é que vai trazer ordem a isso tudo. E esse Deus é real. A idolatria ela sempre vai nos conduzir a três vias: escravidão, autodestruição e destruição de alguém ou algo que está ao nosso redor. Ela sempre vai nos levar para esse caminho. Analise qualquer coisa na sua vida que tenha ocupado um lugar de divindade, que tenha te conduzido à escravidão, autodestruição e destruição de algo que está ao seu redor, seja relacionamento, estrutura familiar, qualquer coisa nesse sentido, comece a pensar, eu tenho um ídolo, eu preciso matar isso da minha vida, que isso está me prejudicando. E aí atua e habita a grande problemática do negócio. E no fim das contas, não existe uma terceira via entre o teísmo cristão, que é o que defendemos, e a idolatria. Não existe. O ateísmo nada mais é do que uma idolatria à própria razão, às próprias explicações, à matéria. Então só existem duas possibilidades: ou você é cristão ou você é idólatra. Não há uma terceira via. É por isso que Jesus é essencial nessa conversa nossa aqui. Porque como é que você vai matar a idolatria? Você me deixa abrir um parênteses antes de você entrar no assunto Jesus? Porque quando você estava falando, vocês de certa forma, sobre como que nós chegamos onde chegamos, matando Deus, e hoje a gente está chegando num ponto em que a gente fala que precisa de Deus. Eu só queria que a gente pensasse um pouco na questão histórica até chegarmos onde chegou, né? Como que isso foi morrendo. Depois do Iluminismo, e aí começam a eclodir algumas filosofias que foram contribuindo para isso. Vem um filósofo que vai dizer que não existe verdade absoluta, mas que a verdade está em processo. Você tem uma tese, eu tenho uma antítese, e com base numa conversa onde a sua tese e a minha antítese entram em choque, nós vamos chegar numa síntese. E essa síntese, então, se torna uma tese. Aí o pastor Theo tem uma outra antítese, e assim a verdade está sempre em progresso. Então morreu a verdade absoluta. Sim. E aí já perdemos a ideia de liberdade, progredindo. Aí nós vamos chegar depois em outro filósofo que vai nos dizer, por exemplo, que Deus morreu, outros que vão dizer que o sentido da vida está na autonomia do indivíduo. Aí um dos poucos pontos em que Deus ainda estava vivo na sociedade era na criação. Não havia como dizer, olha, nós tiramos Deus de quase tudo para isso. Ele ainda é o criador de todas as coisas. E aí vem o naturalismo de Darwin dizendo, não, Deus não criou. Não é bem assim. E as ramificações que ele foi criando. Então nós viramos para o século XX, que Nietzsche, que é o que mata esse Deus dogmático judaico-cristão, viveu até 1900, se não me engano, né? 1844, 1900, se não me engano. Ele é o que mata esse Deus. Então nós passamos para o século XX com Deus excluído da sociedade. Se não existe verdade absoluta, se o ser autônomo é o centro do negócio, se Deus não criou todas as coisas e todas essas questões associadas, então nós vamos entrar no século XX com o homem bombando, para dizer no popular.
Mas aí no século XX, 14 anos depois, Primeira Guerra Mundial, Segunda, Vietnã, Bombou literalmente, Golfo. né? A grande decepção, né? Então, como que nós chegamos nesse ponto em que nós excluímos Deus há pouco mais de 100 anos atrás? A gente viu que isso nada mais foi que uma autodestruição, igual as mensagens do inspetor Bugiganga lá, né? Se autodestruirá e não sei quanto. Isso é uma autodestruição e a gente não chegou num ponto em que a sociedade fala assim, pô, esse negócio está errado. Eu vejo hoje a sociedade buscando, mais uma vez, tendo a resposta dessas perguntas na idolatria. Né? Mais uma vez, um homem tenta excluir Deus, tenta tomar o lugar de Deus, quando ele não consegue, ele cria os seus deuses. Né? Cria os seus deuses. Aí nós vemos o crescimento hoje da chamada Wicca, né? Da magia. Hoje você vê os desenhos, a maioria deles, todos estão envoltos nessa áurea de magia. O interessante é o Scooby-Doo. Na época, né, que Deus tinha morrido, essa visão filosófica estava reinando ainda no coração das pessoas, o Scooby-Doo, os monstros, os demônios do Scooby-Doo eram todos homens que faziam, pessoas que queriam tirar proveito dessa espiritualidade para assustar as pessoas. Hoje o desenho do Scooby-Doo já são espíritos, seres de outros planetas, então já estão valorizando de novo a espiritualidade, só que nunca dentro de uma visão da revelação das Escrituras, mas dentro de uma visão humana, né, do homem criando seus próprios deuses e criando sentido. Pastores, que eu acho interessante a gente não terminar esse programa sem falar, a gente falou para todo mundo que não há um ateísmo real, né? O camarada, ele vai adorar alguma coisa. Como é que você vai se libertar da idolatria? Adorando ao Deus verdadeiro. Como é que você adora o Deus verdadeiro? Jesus vai virar e vai falar que é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu acho interessante essa ligação entre ele e o Pai. Parece até que está conjugando errado. Não é ninguém vai ao Pai, é ninguém vem. Ele e o Pai são... As pessoas precisam compreender hoje, a partir desse... João 14 ele fala do Espírito Santo, que também é como se fosse ele. Então é a ideia dessa comunidade. Essa comunidade que é Deus. E aí uma coisa que me chama a atenção é como é que Deus resolveu restaurar esse elo entre o universo com ele, entre o homem com ele, através de Jesus. Deus vira gente, vira um de nós, e alguém um dia deu o exemplo que, como homem, ele dá a mão para o homem, e como Deus, ele dá a mão para Deus, e aí reconcilia, ele é a ponte para isso tudo, ele é o jeito para isso tudo. Eu ouvi algo esses dias que eu chorei praticamente quando eu ouvi, que foi quando disse assim, em Cristo nós somos possibilitados a nos tornar participantes dessa comunidade do Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos incluídos na relação. Apocalipse 21 é massa nisso aí. Fala bem assim, que a nova terra chega, aí fala, Deus está no meio deles, do povo dele, e ele lhes será Deus, e eles lhe serão filhos. Quer dizer, em Cristo, e só em Cristo, as pessoas têm essa mania errada de falar bem assim, todo mundo que existe é filho de Deus. Mas as Escrituras falam bem assim, que a todos quanto receberam a Jesus, não é a igreja, não é a religião, receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer, de maneira que agora esse Espírito que habita em nós nos dá a liberdade de clamar Abba Pai, chamar Deus de Pai. Nós entramos no relacionamento que só Jesus tinha, ou que só o Logos tinha com o Pai. Agora em Jesus nós entramos nesse relacionamento de filiação. Então, para talvez dar um ponto final nessa história nossa, para acabar com essa idolatria, o homem precisa se conhecer ou se reencontrar conhecendo a Jesus e tendo Jesus como único Senhor e então Salvador da sua vida. E nós vemos que a natureza, por si só, ela não pode levar o homem a esse pleno conhecimento do verdadeiro Deus que criou, que não é criado. Nós podemos conhecer a Deus através das Escrituras, e as Escrituras é o próprio Cristo, né? A palavra, a revelação de Deus plena em Cristo Jesus. Né? Essa revelação especial a gente podia até ressaltar no próximo programa, Sim. Falar sobre isso. Fala sobre isso. Obrigado pela sua companhia, foi muito bom ter você no nosso bate-papo. E a partir dos próximos programas a gente gostaria que essa participação fosse ainda mais efetiva.
A partir de agora, então, você vai notar que sempre que o nosso nome aparecer aqui embaixo, vai aparecer também o nosso contato, o nosso e-mail, o nosso Twitter, para que você possa mandar alguma ideia, falar, pastor, eu queria que você respondesse sobre isso, conversasse sobre isso, para se tornar um bate-papo em que você também participa. A nossa vontade é que você, depois de ter assistido o programa de hoje e o da semana passada, de certa forma, saia daqui pensando, quem sou eu? Sou um idólatra? Sou alguém que tenho conhecido Deus de fato? E sair daqui então pensando, existem respostas para a sociedade e a resposta é Deus. Que Ele te abençoe e que a sua espiritualidade seja integral, ocupando das mínimas às máximas coisas da sua vida e que você vivencie uma vida extremamente abençoada. Fique com Deus e até a próxima semana.